Tem um destaque que eu quero chamar a atenção, inclusive vou pedir análise dos nossos comentaristas. Presta atenção nessa situação que acontece na zona norte aqui da cidade de São Paulo. Integrantes do PCC decidiram expor as leis do crime aos moradores do Jardim Tremembé. Em uma faixa estendida em uma das principais vias da região, os faccionados alertaram a população sobre a proibição de roubar na região, empinar motocicletas ou tirar de giro quando aceleram as motos para fazer aquele barulho ensurdecedor. A faixa revelou ainda que quem for pego cometendo alguma dessas irregularidades estará sujeito ao chamado salve, quando a pessoa é espancada pelos criminosos. A Prefeitura de São Paulo diz que vai investigar o caso e não compactua com essa conduta. E, além disso, eles também criticaram moradores que acabaram batendo em usuários de drogas, porque parece que ali na região virou uma mini Cracolândia. Muitos usuários de drogas e claro que eles faturam, né? Esses dependentes químicos acabam comprando as drogas desses traficantes de drogas. Você, Mota, poder paralelo que a gente tem que classificar essa situação, PCC impondo a lei do crime, proibindo uma série de coisas para não atrapalhar a dinâmica do tráfico de drogas por ali. Jardim Tremembé, o bairro. A gente às vezes fica confuso, né, Canhato, sobre quem é o paralelo e quem é o oficial. Agora, essa notícia levanta dois pontos importantes. O primeiro é que não existe vácuo de poder. Se o Estado não está presente, um outro Estado estará. Um Estado paralelo, com lei dura, autoridade firme e punição garantida. O segundo ponto dessa notícia é que a facção não quer agressão aos dependentes químicos, que são os seus clientes. Será que esse fato não chama a atenção dessas pessoas que defendem o uso de drogas, a liberação, a regulamentação? Olhem para o que está acontecendo no mundo real. Outro ponto interessante é que a gente vê por essa notícia que o lugar onde mais dói nos bandidos é o bolso. É por aí que se desmonta a crise de criminalidade. Você, delegado Paulo, conhece bem a região ali na zona norte de São Paulo, o PCC impondo uma série de regras nesse bairro do Jardim Tremembé, mas chama atenção também essa determinação, né, que os moradores não atrapalhem o dia a dia dos dependentes químicos, porque ali em algumas ruas se formou uma mini Cracolândia, né? Dezenas de usuários de drogas fumando crack que é comprado desses traficantes, e eles não querem que os moradores expulsem os clientes dali, delegado Palumbo. Você vê que o PCC já coloca a pena, né? Sujeita a cacete. É exatamente isso. Não tem audiência de custódia, não, e não vai ter cafezinho. Se alguém tirar a moto do giro, né? Que é ficar fazendo aquele barulho ensurdecedor, que enche bem a paciência do trabalhador, ficar empinando, vai tomar um cacete. Se não morrer, se não perder a vida. É assim que funciona no mundo do crime. Agora, eu não sei se a nossa audiência sabe, mas tem um tipo de droga que é proibida entrar na cadeia. Não é que é proibido pelo Estado, não. Porque pelo Estado, teoricamente, são todas as drogas que são proibidas de entrar. Mas o crack você não deixa entrar na cadeia. Quer dizer, os presos não permitem, né, os faccionados, aqueles que comandam a cadeia, não deixam entrar crack. Por quê? Porque o indivíduo que é usuário de crack, ele fica num estado de loucura tão grande, tão gigantesco, que ele perde o controle. Ele não vai obedecer absolutamente ninguém. Você pode estar numa viatura, como eu estive várias vezes, passei na frente da Cracolândia, eles vêm limpar com aquele pano imundo o vidro da viatura, coloca a cabeça lá dentro, só descobre que é uma viatura, depois você dá uma sirenada. Nem com um fuzil para fora eles sabem que é uma viatura, tem capacidade de discernimento. Ou seja, esses usuários de crack, eles ficam como zumbis. E é claro que o traficante está preocupado em arrecadar, mas ele não quer isso dentro da cadeia, porque você imagina uma cadeia com 1.800 presos, tem lá 300 que é usuário de crack, e aí ele está com isso na cabeça, fica incontrolável, eles querem o controle de tudo. O traficante, ele quer o craqueiro, mas ele não quer o craqueiro ali nas imediações, ali da onde ele mora. Pode ser na dúvida do quarteirão de baixo, da onde ele mora, ele não quer esse tipo de delito. O crime não perdoa, o crime tem a sua regra própria, o crime não tem cafezinho e nem casaquinho, não cumpriu o que eles querem, vai pagar com a vida, é assim que funciona no mundo do crime. Enquanto isso, a gente vê políticos
que cometem aquele verdadeira bandidolatria. Não, imagina, são vítimas da sociedade. Ele não teve a oportunidade que você tem. Balela, conversa para boi dormir, como a gente fala lá em Ribeirão Preto. A maioria da população é gente de bem e honesta, que acorda de madrugada, que pega a sua marmitinha, pega o seu trem, seu metrô para ir trabalhar. Condição social não é motivo para ir para o crime. Essas pessoas que acabam defendendo esses bandidos condenam a sociedade bem à morte. PCC impondo a lei do crime, proibindo roubos num bairro da zona norte de São Paulo. Inclusive, os faccionados colocaram essa faixa, ó, proibido tirar giro e chamar no grau. Se for pego roubando na quebrada, será cobrado à altura, sujeito a cacete. Então, os integrantes da facção criminosa colocaram essa faixa em uma via muito movimentada do Jardim Tremembé, um bairro que fica na zona norte de São Paulo, mas bem lá no fundão da zona norte, inclusive, é um bairro bem movimentado, muito populoso. Você, Cristiano Beraldo, as análises sobre esse poder paralelo, mas o Mota fez uma análise interessante, né? Qual é o poder paralelo e qual é o oficial? Nesse caso aí, ali no Jardim Tremembé, parece que a facção é o poder oficial, né? O que está determinando o que pode e o que não pode. Olha, Canhoto, primeiro, meus parabéns à população de Jardim Tremembé, que passaram um recado claro aos vagabundos que estavam ali ocupando as ruas do bairro, onde as pessoas moram, onde os filhos desses moradores convivem, aonde os pais desses moradores circulam. Não é possível que vivamos numa dinâmica em que a população de bem tudo aceita. Contra ela, tudo pode. Ela paga o IPTU, na hora que sai de casa, tem lá os vagabundos fumando crack e fazendo daquela região, daquele ambiente, transformando no seu parque de diversões das drogas. Tem que haver uma reação. E a população de Jardim Tremembé mostrou com essa reação. Aí se impõe a realidade, Canhoto. Qual é a realidade? É que o crime organizado, o PCC, eles têm um código em que se sentem na condição de colocar um aviso público e todo mundo obedece. Por quê? Porque sabe que ali não vai ter ninguém para ficar gravando quando um morador ou alguém passar ali descumprindo essas regras e tomar um cacete, como eles colocam ali na faixa, não vai ter nenhum valente ali para ficar gritando e filmando. Não vai ter ninguém para se contrapor à voracidade com que esses elementos do crime organizado fazem cumprir as regras que eles estabelecem. Ao contrário, se fosse lá um policial dar uma dura em algum desses aí que ficam fazendo tumulto, já viriam 10, 15 de celular na mão para dizer, olha lá a polícia batendo no trabalhador, batendo no menino, pobre coitado. Inclusive o delegado Palumbo publicou um vídeo de um animal que quebra o vidro da viatura para poder fugir, e se não estiver sendo gravado, ia se colocar ali no papel de vítima, como as pessoas que estavam gravando queriam fazer parecer. Então vivemos uma deturpação completa do papel da polícia, do papel da sociedade e do papel da criminalidade. Muita gente questionando a mensagem dos faccionados, porque se eles estão proibindo roubos no bairro da Zona Norte de São Paulo, como é que eles podem permitir o uso desenfreado de drogas? Porque até onde eu sei, né, delegado Palumbo, aqueles que se entregaram às drogas, principalmente ao crack, não necessariamente têm emprego, né? Muitos pagam a droga fazendo pequenos furtos, geralmente. Aqui na região do centro de São Paulo, Santa Ifigênia, é muito comum, inclusive, furto de celular, né? O camarada furta o celular, vende para a gangue de africanos, levanta um dinheirinho e vai comprar a pedra, a droga, vai passar ali horas e horas utilizando aquela droga. E entra naquele ciclo terrível, né? Possivelmente, dentro de alguns anos, aquela pessoa acaba falecendo. Então, alguns entendem como contraditório essa orientação por parte do crime organizado.
Caniato, em porta de biqueira não se tem roubo. Aonde o traficante mora, não se tem roubo. Isso é regra. E se descumprir, vai pagar com a vida. Eu tenho um assessor que ele morou literalmente na Cracolândia há mais de 5 anos. Ele ficou 25 anos na dependência de drogas. Conseguiu sair, virou palestrante, escritor, e hoje ele resgata usuários de drogas. Por quê? Porque o usuário de droga, ele só quer ouvir aquele que um dia passou pelos mesmos problemas. E ele me ensinou, o Fábio Góes, que o crack é uma droga que é cara e é de gente rica. E eu até fiquei espantado. Como assim o crack é uma droga cara? Ele falou, delegado Palumbo, eu já cheguei a fumar num dia só mais de 100 pedras de crack. Aí você multiplica isso por R$10. Obviamente eu não tinha dinheiro para comprar essas pedras. O que eu ia fazer? Cometer roubo e cometer furto. E quando a gente está na abstinência do crack, se eu tivesse que matar ele, palavras dele, se ele tivesse que matar a mãe e o pai para conseguir as drogas, ele assim o faria. E ele é um dos grandes opositores à liberação, inclusive da maconha. Por quê? Ele entrou nas drogas com 14 anos na maconha. Passou pelo haxixe, cocaína, mesclado, que você fuma a pedra de crack junto com um cigarrinho de maconha. E aí foi crescendo, né, entre aspas, ou melhor, se afundando nas drogas, dilapidou um patrimônio de mais de R$2 milhões. Aonde a biqueira, boca de fumo, seja lá como for chamada aí no seu estado, não tem roubo. Por quê? Porque o que dá dinheiro para o tráfico de drogas é a venda de drogas. E a partir do momento que um playboy, aquele usuário que vai lá de vez em quando pegar o seu beckzinho, o seu baseadinho, que está sustentando o crime organizado, nada mais que isso, se ele for numa biqueira e for roubado nas imediações, ele vai numa outra que é segura. É por isso que os traficantes colocam essa regra. Não é porque eles são bonzinhos, não. Eles estão preocupados com o próprio negócio. E o negócio mais rentoso para eles é a venda de drogas, não é o roubo de celular. Mensagem aqui da Neiva Rabisquim. Caniato deixa de ser hipócrita. Por que faccionado? É só um termo, Neiva, é só um termo. Ele é integrante de uma facção, mas eu poderia chamar de criminoso, de bandido, traficante, enfim. São as muitas classificações que a gente pode utilizar aqui. Quer fechar você, Mota? Os meus colegas já falaram tudo. Eu só queria lembrar, Caniato, que essa notícia aí não é um fato novo. Eu menciono 2 ou 3 exemplos iguais a esses de São Paulo e do Rio de Janeiro no meu livro A Construção da Maldade. Tem lá um caso em que os traficantes proibiram esse troço que se chama chamar no grau, né? O giro, sei lá o que, empinar com a moto. E outro em que eles colocaram uma faixa na frente da escola dizendo proibido fumar maconha aqui na frente da escola. Escola é lugar de criança aprender. Então, meus amigos, até o traficante sabe a diferença entre o certo e o errado.